Foram mais de 12 anos de intensos debates e, em 2013, a PEC 544 foi finalmente promulgada. O texto da proposta dava prazo de 6 meses para a instalação dos novos TRFs, a contar da promulgação da emenda constitucional. Mas a criação dos 4 tribunais regionais federais, apesar de aprovada no Congresso Nacional, foi barrada no Supremo Tribunal Federal e lá está parada até hoje. A proposta de emenda constitucional para a criação de novos tribunais regionais federais, a PEC 544, foi apresentada em 2002 pela AJUF, com o objetivo de reduzir o custo de deslocamento até as sedes dos tribunais, ampliar o acesso à justiça e acelerar o andamento dos processos. Para que o brasileiro da Amazônia tenha o seu tribunal próximo, para que o brasileiro de Minas Gerais, que é um continente, Minas Gerais é a síntese do país, porque tem contato com quase todas as regiões do país, nas suas fronteiras. E para que o brasileiro, efetivamente da Bahia, tenha o tratamento que merece dentro do cenário nacional. De acordo com a AJUF, a atual estrutura da segunda instância apresenta algumas distorções. No caso do TRF da primeira região, que engloba 13 estados mais o DF, a deficiência é ainda mais evidente pela grande extensão territorial. Eu tenho aqui, por exemplo, na presidência em tramitação, mais de 40 mil processos em fase de admissibilidade de recurso, a vice-presidência mais de 20 mil, as outras turmas e sessões com 99, 100 mil, 80 mil. A que menos tem processos em tramitação são a terceira e quarta turma, porque são turmas criminais e que julgam também improbidade. Então, esse número menor não implica num trabalho reduzido. Por quê? Porque há uma rotatividade maior. A proposta cria 4 novos tribunais. São eles: o TRF da 6ª região, com sede em Curitiba, o da 7ª região, que deve ficar em Belo Horizonte, o da 8ª em Salvador e o TRF da 9ª região, que terá sede em Manaus. Com isso, o TRF da 4ª região, em Porto Alegre, terá jurisprudência reduzida ao Rio Grande do Sul e o da 3ª região de São Paulo ficará restrito a São Paulo. A abrangência do TRF da primeira região, que tem sede em Brasília, será menor, passando dos atuais 13 estados e do Distrito Federal para 7 estados e o DF. Os tribunais serão criados um a um, tá? De forma que isso dilua no tempo, que não tenha uma pressão econômica sobre a União. Então, é algo urgente que a Justiça Federal espera, que os procuradores da República esperam, mais do que isso, que a população brasileira espera. Precisa de uma prestação jurisdicional cada vez melhor. Uma prestação jurisdicional, para ser melhor, tem que ser rápida, expedita, e tribunais que correspondam à quantidade de trabalho que chega na primeira instância e que tenham um mínimo de proximidade com o cidadão. Em junho de 2013, a emenda foi suspensa depois de uma liminar do então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. O pedido partiu da Associação Nacional de Procuradores Federais, a ANPAF, que também é contra a criação de novos tribunais. A Associação dos Juízes Federais do Brasil aponta que a decisão deveria ter sido submetida ao referendo do plenário do STF, uma vez que a Constituição prevê a declaração de inconstitucionalidade pelo voto da maioria absoluta dos membros do colegiado. Eu creio que um tema tão importante, decidido nas duas casas do Parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, votado por mais de 3/5 dos seus membros em 2 votações, não pode e não é razoável, né, que se aguarde tanto tempo para uma definição e essa demora seja devida a uma liminar dada em plantão judicial e, portanto, por um ministro supremo e não pela plenária da Corte. Então, a AJUF entende necessário que o Supremo Tribunal Federal se manifeste a respeito deste julgamento, dessa ação declaratória de inconstitucionalidade e que manifeste a sua opinião sobre a procedência ou improcedência dessa ação, enfim, para que os efeitos jurídicos possam ser produzidos
e um resultado final seja dado. Para a entidade, a liminar não apenas prejudicou a criação dos TRFs, mas também o andamento dos processos na Justiça Federal como um todo. Segundo a JUF, a disparidade entre a quantidade de processos e o número reduzido de desembargadores federais cria um gargalo que impede o julgamento célere dos processos em segunda instância. Vira uma barreira para o desenvolvimento, com certeza. Por exemplo, alguém que esteja em Minas, em Passo de Minas, ele tem acesso rápido de carro mesmo, sem necessidade sequer de avião, ele tem acesso rápido a Belo Horizonte, questão de horas ele está em Belo Horizonte, ou até mesmo em São Paulo. Agora imagine uma pessoa na cidade de Tefé, no Amazonas, para ele chegar em Brasília. Como é que ele faz? Um cidadão comum. Como é que ele faz para chegar em Brasília? Ele não tem acesso. Então nós temos, de fato, a criação dos tribunais, ela representa um acesso à jurisdição àquela população que está desassistida de tribunal, que está desassistida da Justiça Federal. A Justiça Federal não chega e nem pode chegar.